O que seria análise de dados, Felipe? Análise de dados é o seguinte, meu querido Arthur. No tópico anterior, eu expliquei como é que eu vou coletar, né? Aí eu vou fazer experimento, eu vou fazer questionário, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Eu tô falando como é que eu vou coletar. Aí, beleza, paguei. Tô com tudo lá, tudo coletadinho. Só que é o seguinte, meu irmão, como é que você vai analisar isso tudo? Aí entra a análise. E, em geral, quais são os problemas de metodologia nesse assunto de análise? O cara não diz como que vai analisar. Ele só diz a coleta no máximo. Às vezes nem é coleta, né? Mas só diz a coleta no máximo. Ele não diz como vai analisar. 2, ele parte da premissa de que a análise tem que ser, digamos, por técnica de coleta. Por exemplo, eu vou analisar as entrevistas, mas ele pegou entrevista, questionário, observação participante e documento. Aí na parte de análise, eu vou analisar as entrevistas assim, assado, assim. Não, meu amigo, a entrevista é só uma fonte de dados. Quando você vai fazer análise, você tem que cotejar todas as fontes de dados que você tem, né? Inclusive, se você pensar, o que uma entrevista te permite? Te permite analisar concepções, percepções e te permite analisar o que o cara diz que faz. De repente, na observação participante, você conseguiria ver o que o cara faz. Na análise, você consegue cotejar essas duas coletas de dados diferentes, a entrevista e a observação, para você ver em que medida ele tem um discurso alinhado com a prática, ou em que medida ele fala uma coisa e faz outra. Então, na análise, você considera todas as técnicas de pesquisa que você prometeu na coleta, você considera juntas. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa, então, criar categorias que vão te permitir analisar de maneira transversal, entrevista, observação participante, questionário, ou então experimento, em tudo que você coletou. Então, cara, assim, o que a rigor é a análise de dados? É o momento em que você apresenta como esses dados que você coletou serão tratados, para que você pague os objetivos da pesquisa. Uma participante da mentoria de aprovação mestrado-doutorado, ela também participa do programa de produção acadêmica, cara, que ela faz estudo de caso, é um projeto de doutorado, e ela está analisando as escolas públicas do município dela. São 4 ou 5, né? Porque é um município pequeno e tal. Você tem que ver a diferença dela, não só de qualidade do projeto, mas de explicação sobre o que é a pesquisa dela, explicação verbal, né? E aí, sobre o que é sua pesquisa? Quando ela entendeu o momento da análise de dados, ele necessita que você crie categorias que vão te permitir analisar de maneira transversal todos esses dados que você... Incrível a revolução que isso causa na vida da pessoa. O fato dela virar assim a chave e entender que a análise de dados, na verdade, não é você segmentar a sua pesquisa em várias partezinhas isoladas, como é na coleta. É você colocar os dados para brigar ou para convergir, né? Por que você coleta vários tipos de dados se você não vai fazer uma intersecção entre o que eles representam? Então, por isso, Felipe, que eu penso, cara, para você montar a forma de coleta, mas nem tanto. Mas uma coisa está ligada à outra, coleta e análise. Você tem que pensar a coleta e a análise bem próximo. Você tem que criar na tua cabeça, tem que criar metodologicamente, né? Como a coleta vai te auxiliar na tua análise. Então, você tem que ter as duas coisas concomitantes na tua cabeça. Por isso que a metodologia ela é um processo decisório. E se você começou decidindo mal, vai continuar ruim. E, cara, assim, a metodologia é o que sustenta a cientificidade do teu trabalho. Não tem. Porque você só faz ciência se você pagar a promessa daquilo que você propôs, né? E a metodologia é a proposição. Eu vou te provar, mas eu vou te mostrar como eu vou te provar. Passando por isso. Sim. Porque se no meio do caminho quebrou, você não fez ciência, não é científico. Não fez, é isso aí. E nessa questão de análise, amigo, é o seguinte, é transversal. Ciência, né? Aí você faz o que se chama de triangulação dos dados. Você pega todos os dados e eles conversam. Ou brigam. Se você não entender de que forma que você quer triangular os dados, na hora que você está fazendo a coleta, perdeu o trabalho. Perdeu o trabalho. Por isso que, gente, ó, assim, é só uma questão de saber decidir, tá? É saber apertar os botõezinhos. Mas não é botão igual painel de avião, não, tá, pessoal? Como vendem por aí, beleza? São poucos botões, mas bons botões. E sabe aquela coisa, conheceis a verdade vos libertará? Cara, quando eu entendi metodologia, cara, me libertou, cara. Me libertou porque eu entendi que não existe um método.
certo ou o método errado. Existe o método que se encaixa no resultado pretendido. Isso aí, na promessa. Cara. E dentro do método pretendido, você pode até ir fazer algumas, com parcimônia, alteraçõezinhas do método para que você consiga provar, mas tem que ser. Sabe aquela coisa do process of law, devido processo legal? Trazer a regra no começo e cumprir a regra até o final. Aí eu vou te falar, você é cientista, senão você não é. Sim. E lembrando, isso daí, cara, no final das contas, é o mesmo raciocínio para você fazer 1 em 10, para você escrever um artigo em até 10 horas, né? Se você não tem promessa clara, não adianta, o artigo vai ser ruim. Aí vem aqueles, né? E falando, é impossível você ter um artigo em 10 horas de qualidade. Se a tua promessa é ruim, é imprecisa, não tem metodologia que suporte, nem com 1000 horas você vai ter qualidade no artigo. Então não dá, meu amigo. Aqui o negócio é o seguinte, a ciência é um processo decisório, em que você tem uma caixa de ferramentas à sua disposição, que você domina, tá? E você, com método e estratégia, toma as melhores decisões de execução da sua pesquisa, do seu artigo, da sua tese, da dissertação, né? E isso você pode fazer em pouco tempo.